O assunto que eu queria tratar aqui hoje, que eu acho que é um ponto bastante interessante e importante, inclusive, que essa semana, 2 dias atrás, aconteceu um fato, que é um fato que eu até postei no Twitter lá depois. Ele é recorrente no nosso país, é recorrente de várias formas, né? E é um assunto que eu gostaria de tratar com uma seriedade maior até do que a gente realmente trata os assuntos aqui no Cordcast, pelo menos, né? Que é 2 dias atrás, numa tribo indígena dos Yanomamis, uma criança foi violentada por garimpeiros, por pessoas aí do agronegócio e coisa do tipo, e a aldeia se revoltou contra a pessoa que cometeu esse crime, essa absurdidade, e simplesmente sumiu uma aldeia inteira de Yanomamis do mapa, tá? E inclusive eu colocamos aqui na tela o post da Anitta do coisa, porque é isso, né? Cadê os Yanomamis, cara? Como que uma tribo inteira indígena some do mapa sem explicação? Onde estão as pessoas? Onde elas foram parar, tá ligado? E isso não foi noticiado pela grande mídia. Mas tem notícia aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui que estão na tela e vou reproduzir aqui no áudio também. A BBC Brasil postou uma notícia 2 horas atrás. Isso já aconteceu tem 48 horas, galera. Se você ligar sua TV na Globo, isso não tá sendo noticiado. Se você ligar sua TV na SBT, isso não está sendo noticiado. Se você ligar sua TV na Rede Record, isso não está sendo noticiado. E eu pergunto mais uma vez, cadê os Yanomamis? Porque assim, essa semana eu tava fazendo um jabá do bem aqui também, né? Essa semana na volta de São Paulo, o camarada Primitivo voltou comigo, ele sugeriu da gente ouvir a quarta, se eu não me engano, é a 4ª temporada do Projeto Humanos. O Projeto Humanos é tocado pelo Ivan Mizanzuki, inclusive um salve, um projeto muito importante. É um projeto de pesquisa, de jornalismo investigativo, coisa que falta nas últimas décadas aqui no Brasil. E um salve para toda a equipe do Projeto Humanos. Eu sei que o Ivan é a cara do negócio, mas tem uma galera por trás dele, como o Marreco ajuda aqui a gente. É sempre muito importante saudar as pessoas que estão por trás das câmeras também, que fazem as coisas andarem. Então ele teve ajuda da equipe dele, e nesse projeto específico sobre Altamira, que é a última temporada, ele teve ajuda de 2 pesquisadores também que não fazem parte do projeto, mas contribuíram com essas pesquisas de mestrado e doutorado. Por que eu tô falando isso? É um podcast, tá muito em alta, inclusive ouçam, tá saindo semanalmente, se não me engano de quinta-feira. Os episódios são meio longos, 1 hora, 1 hora e meia, mas é uma história muito interessante. Por quê? Porque ela é o retrato do que acontece no Brasil sem lei, tá? Brasil sem lei, o que você tá querendo referir? Eu estou me referindo às comunidades, ao Brasil interiorano, ao Brasil que vai além dos grandes centros urbanos, tá ligado? A gente tem uma extensão territorial no nosso país que é maior do que se juntar a Europa e a Oceania inteira, tá ligado? O que aconteceu em Altamira acontece recorrentemente em outros lugares. O próprio Ivan cita ao longo do Projeto Humanos no primeiro episódio, no segundo episódio, sobre a situação da Dorothy Stang. Vocês conhecem esse caso? Conhecem esse caso? Dorothy Stang era uma norte-americana que se naturalizou brasileira para fazer lutas sociais e participar de movimentos sociais no Nordeste e no Norte do Brasil. Ela foi assassinada por garimpeiros. Porque aquela coisa, quem mexe muito na merda, uma hora toma no cu, tá ligado? E o que acontecia, eu vou resumir de forma bem curta, né? Em Altamira teve diversos casos, entre a década de 80 e início da década de 90, de crianças que eram emasculadas. Crianças emasculadas são crianças que foram retirados o pênis e o saco escrotal, tá? Muitas delas morreram, algumas sobreviveram. E isso aconteceu em Altamira, que é um dos maiores municípios do mundo, pra quem não sabe, territorialmente dizendo, claro. Aí o Ivan também vai entrar nessas questões ali no podcast dele. Como considerar um território municipal grande ou não, etc. Mas é um território muito grande e muito interiorano, as coisas são longes, muitas fazendas e nananã. E simplesmente não se fala no assunto. E aí também entra aquela coisa, eu falei, Brasil sem lei, mas não é um Brasil sem lei. É um Brasil com uma lei muito bem definida, é uma seletividade. Olha, em Altamira tinha uma viatura de polícia pra cuidar de todos os casos de uma das maiores cidades em território do mundo. Então assim, é uma seletividade, tá ligado? E eu tô falando, quis citar esse caso de Altamira porque e do Dorothy Stang, etc. Tem do jornalista lá, Chico Mendes, se eu não me engano, que era o jornalista que também foi morto por saber demais do que acontecia nesses lugares, né? E com certeza tem pessoas muito ricas que estavam envolvidas no caso de Altamira. E com certeza tem pessoas muito ricas envolvidas nesse caso dos Yanomami. Então assim, esse modus operandi que se passa com os povos nativos, com os povos indígenas, com as pessoas que defendem as lutas sociais do nosso país, já tá num ponto que a gente não pode mais não falar disso, não dar visibilidade pra isso, tá ligado? Isso daí é a própria colonização em curso que vem desde 1500, tá ligado? Que ainda não se terminou, porque eles ainda têm o intuito de acabar com os povos nativos e originários, tá ligado? Então desculpa aí falar tudo isso aí, perdão aí, Cauê, por
passar da conta aqui um pouco da minha fala, mas eu queria abrir esse tema falando dessa importância e do porquê que eu quis dar visibilidade para isso. E eu termino essa minha primeira parte da fala de novo falando, cadê os Yanomamis? São mais de 20 pessoas e dentro dessa guerra, né, dentro dessa e de diversas guerras entre povos originários e garimpeiros, principalmente, inclusive li rapidamente ali, 92% das mortes de povos originários nos últimos anos são em decorrência de confronto com garimpeiros, né? E a gente sabe que confronto é assim, deixa eu chegar aqui com a minha arma branca de, enfim, manufatura, né, de feito artesanalmente, contra uma AK-47, contra um helicóptero, entendeu? Essas guerras que a gente literalmente ouve falar durante todos esses anos aqui de Bolsonaro, mas que já foi bastante escondida também, mas são guerras que se aliam a, por exemplo, a luta dos camponeses, como naquele grupo do... Caraca, eu esqueci o nome. O grupo que o João Carvalho faz parte da luta dos camponeses lá. Não, o LCP, a Liga dos Camponeses. Liga dos Camponeses Pobres. Enfim, porra, lutas de povos indígenas em todos os lugares. Eu sou do Pantanal, eu sou, né, do centro-oeste do Mato Grosso do Sul. Dentro do Pantanal você também tem essa... guerra, tá ligado? É literalmente disputa por sobrevivência de um lado e disputa por território de outro, entendeu? Tal qual a gente tem essa guerra contra a população negra, tal qual a gente tem essa guerra dentro dos centros urbanos contra majoritariamente a população negra, a gente tem no interior do Brasil essa guerra contra os povos originários, que é o genocídio, enfim, de maior duração e é o maior genocídio, ainda hoje, é o maior genocídio populacional que a gente tem. E a gente vê os povos indígenas com seus representantes, com o seu povo em luta, indo para Brasília, entendeu? À torta e direito, lutando por todas as suas formas e inteligentemente e perspicazmente transformando-se para poder continuar lutando por isso. Então você tem gente, por exemplo, como Alice Pataxó, que ela vai defender o povo dela, né? Dentro da mídia, de diversas formas para conseguir trazer fundo, para poder conseguir trazer gente, olhar para aquilo, tá ligado? E é uma guerra tão lucrativa que simplesmente não traz comoção pro pessoal da esquerda. Simplesmente não traz, tá ligado? Eu entendo que traz comoção num momento como esse, que você vê muita gente postando, mas na hora de defender lá a PL de demarcação indígena, cadê a força dessa galera, porra, tá ligado? A gente tem cada vez menos povo indígena, no povo nativo aqui no Brasil, tá ligado? A gente precisa, o Derek falou muito bem, tem que começar a falar de violência revolucionária dos povos nativos, mano. Tem que falar da luta que essa galera faz e a gente tem que fortalecer essa luta, tá ligado? Muito bem, ano passado a gente teve diversas manifestações contra a PL. Quem que tava nessas manifestações? Lá na minha cidade tinha poucas pessoas do movimento negro de Campo Grande, eu, que era independente ainda, entendeu? Aqui em São Carlos, o PCB. Os indígenas, do grupo dos indígenas da UFSCar. Além do povo indígena, tá ligado? Quem que tá lutando por essa... Inclusive, vamos chamar numa coisa direta aqui. Eu quero ver os presidentes, os candidatos a presidente, os candidatos a governadores que vão se comprometer com a luta indígena. Isso aqui é um chamado pra vocês que estão assistindo, que vão ver a gente. Cadê suas propostas pra luta dos povos indígenas? Pra demarcação dos territórios, tá ligado? É exatamente esse ponto, porque aqui em São Carlos não teve ninguém, mano. Você vê, educação, saúde, sai geral. E inclusive parte do PT não sai de vez em quando, né? Só vai quando convém. E nessas lutas eles nunca tão, tá ligado? Nunca tão, velho. Nunca. Porque é lucrativo. Porque você falou aí de envolver bastante dinheiro. É exatamente isso, tá ligado? É muito dinheiro dentro de garimpo, dentro de agronegócio, cara. E não tem como você se intermediar isso. De novo, a proposta, a gente tem falado muito de eleição, porque isso é que tá na ponta da nossa língua. E a gente fala que é exatamente isso. Vamos puxar o debate. O Lula não falou sobre esse ponto de demarcação até hoje. As propostas dele de não revogar contra as reformas atacam os povos nativos também, tá ligado? Porque não dá oportunidade pra eles, porque... Como ele não demarcou terras no governo dele. Exatamente, ele não demarcou terras, tá ligado? Ele deixou isso tão aberto que o Bolsonaro desmontou o pouco que sobrou, tá ligado? Desmontou absurdamente, tá ligado? Tem reacionários dentro das
das instituições que defendem, entre aspas, os povos indígenas hoje, tá ligado? Então assim, mano, eu particularmente tô muito possesso com essa parada aí, fiquei muito puto mesmo. A parada que mano, fudeu minha cabeça, mano. Quando eu vi essa fita acontecendo, eu não consegui pensar na parada que eu tinha visto de Altamira, tá ligado? E de novo, mano, a gente vê isso todo ano, velho. Todo ano tá tendo um bagulho desse, velho. Todo ano, mano. E a gente sempre esquece, sempre relega isso pra disputar. Não tô falando que as outras pautas não sejam importantes também, tá? Eu tô dizendo o quanto que a gente se dedica na luta por esse tipo de pauta também. Não, que eu ia falar, assim, ponto da discussão, assim, que o Cauê trouxe. Por que não há essa comoção, tá ligado? Não só por ser, maior parte, né, social-democrata, muito liberal, qual que é a influência disso realmente no que essas forças pautam, no que esses candidatos, quando eles vão à eleição falar dessas questões, por que eles pautam, né? Falta essa comoção por uma questão de falta de consciência de classe. De entender que a luta dos povos originários é uma luta de classe, assim como a nossa luta contra a exploração e opressão é uma luta de classe. E é por isso que eu acho que os comunistas em geral, por mais que ainda não seja uma extravagante mobilização, ainda assim a gente pauta com um ponto em que a gente tem uma mobilização no país. Então, lá no Nordeste do país, lá no Rio Grande do Norte, a gente tem a organização do partido em conjunto com os povos nativos de lá. Que eu esqueci a organização do partido, que lá é Aiapoque, alguma coisa assim. É no Rio Grande do Norte, acho, né? É, no Rio Grande do Norte. Que exatamente tem essa organização, que realmente é uma luta orgânica, porque faz sentido. Faz sentido no nosso projeto político realmente para a luta dos povos originários. E não é porque é conveniente, mas sim porque realmente abrange e condiz com a realidade dessas pessoas. Exatamente. Porque a luta, e agora trazendo, principalmente para o lado eleitoral, assim, o que a esquerda, falando agora da esquerda, mal esquerda, né? A esquerda, entre aspas, o que ela luta a gente sabe que é uma esquerda eleitoreira, a gente sabe que eles lutam por poder ali. E de fato, onde está esse poder? Onde está essa massa populacional? Está nas grandes metrópoles, está nas capitais. E o problema dos povos originários é um problema de interior, é um problema de floresta, é um problema de sertão. E aí, o que acontece? Se você que está lutando dentro de um partido aí, você está dentro do PT porque você quer fazer a diferença na sociedade brasileira, você está inflado, derrotar Bolsonaro, etc. Só que você é de São Bernardo, entendeu? Tu nunca nem ouviu um paraense falar na sua vida, tá ligado? Como é que você vai ter a consciência de que existe tanto indígena no Pará quanto não indígena? Você não vai ter essa consciência, entendeu? Então como que você tem um projeto de emancipação brasileira, um projeto de transformação da sociedade brasileira centrado e não só centrado, mas centrado em São Paulo e cego para o resto do Brasil, entendeu? É um problema você discutir a sociedade brasileira quando você não busca incessantemente a totalidade do que tu está falando. E conhecer a totalidade não significa você, enfim, se pegar a estatística, tá ligado? Eu bato muito numa tecla, em algumas outras discussões, que é o seguinte. A gente fala sobre praxis, a gente fala sobre teoria, né? A gente fala sobre, a gente precisa teorizar as coisas e aí a praxis ela vai dar esse crivo da verdade, de fato, o que é, enfim, o que de fato funciona na realidade ou não. E quando você está falando, por exemplo, sobre opressões de classe, que também tem o seu lado de gênero, opressões que também tem o seu lado racial, opressões que também tem seu lado étnico, a teoria ela te serve absurdamente menos. Ela serve muito aquém do que você consegue, por exemplo, lendo sobre teoria para poder trazer e discutir sobre a realidade de pessoas próximas a você. Certo? Você não consegue falar de anticolonialismo, tá ligado? Discutindo a partir de europeu, tá ligado? A partir de teoria europeia, tá ligado? Beleza.
Os caras podem ter entrado em contato ali, mas é diferente. É diferente. E a parada de você, agora, como militante, não correr atrás, não buscar se inteirar sobre a luta e a vivência da sociedade brasileira é um erro fatal na sua compreensão da realidade brasileira. É um erro fatal na sua compreensão de conjuntura, na sua compreensão de luta e na sua prática, entendeu? Infelizmente, a gente tem um país enorme, tá ligado? Pra gente pegar muitas facetas de toda a complexidade da opressão que a sociedade brasileira vive. Mas é a única forma da gente conseguir livrar isso, de a gente conseguir fazer esse trabalho. Exatamente, galera. Eu não sei mais nem muito o que falar sobre esse assunto. Realmente estou muito emocionalmente abalado com essa parada. Eu quis trazer esse assunto aí também, inclusive, pra gente comentar, pra dar visibilidade pra essa coisa. Fica aberto o convite aí para indígenas que queiram participar aqui com a gente de alguma edição do Cordcast, queiram gravar um conteúdo. A gente tá aberto para receber vocês e dar vazão para esse conteúdo. Entrem em contato com a gente aí nos inbox aí das nossas páginas. Estamos totalmente disponível para conversar e para pautar com vocês essas coisas, tá? E novamente, né? Terminar com a mesma pergunta que a gente já viu aqui na tela, que eu já falei mais umas 10 vezes. Cadê os Yanomamis, né? Onde que foram parar? O que vocês fizeram? Puta de uma... Mano, não sei nem definir isso aqui, tá ligado? A única coisa que me vem na cabeça é o que o Dom L fala, tá ligado? Vocês que fizeram isso com os Yanomami sangram como eles sangram, tá ligado? E uma hora essa parada vai ser cobrada, mano.